Você conhece a teoria da autodomesticação dos lobos? Ela parte de uma ideia fascinante. Em algum momento da história, alguns lobos perceberam que viver perto dos humanos era a forma mais fácil e segura de sobreviver. Em vez de encarar os riscos da vida selvagem, caçando, disputando território e enfrentando predadores, eles encontraram restos de comida, abrigo e proteção nos arredores dos acampamentos humanos. Não estamos falando de uma decisão consciente, como faria um ser humano. O lobo não pensou: vou abandonar a vida selvagem e virar dependente do homem. Era mais simples. Aquela estratégia funcionava. O lobo que tolerava melhor a presença humana comia com menos esforço e corria menos perigo. Com o passar das gerações, essa tolerância se espalhou, até que a própria biologia do animal começou a mudar. O lobo ganhou alimento, proteção e conforto. Mas pagou um preço: perdeu a autonomia. O animal que antes precisava dominar a floresta passou a viver em um ambiente onde suas habilidades selvagens já não serviam para nada. E é aqui que entra a reflexão. E se nós estivermos começando um processo parecido? Não que a humanidade esteja sendo domesticada exatamente como os lobos. A questão é outra. O lobo usou o ser humano como uma ferramenta de sobrevivência. Nós estamos usando a inteligência artificial para tornar nossa própria existência mais fácil. Durante milênios, saber produzir comida era a base da nossa vida. Plantávamos, criávamos, caçávamos e entendíamos os ciclos da natureza. Para facilitar esse trabalho, criamos ferramentas agrícolas, tratores, sistemas de irrigação. Agora, entramos em uma era onde robôs e sistemas inteligentes assumem quase toda essa produção. Perceba o paralelo. Assim como o homem passou a alimentar o lobo, a tecnologia pode chegar ao ponto de produzir todo o nosso alimento. E se o lobo deixou de caçar porque o humano garantia suas refeições, o ser humano do futuro pode deixar de plantar porque a automação fará isso com muito mais eficiência. Mas a alimentação é só o começo. O mesmo acontece com o abrigo. Durante eras, cortamos madeira, erguemos paredes e aprendemos a reparar nossos lares. Hoje, máquinas fabricam componentes e projetam edifícios. No futuro, sistemas autônomos poderão projetar, construir e manter nossas cidades sem intervenção humana. O mesmo vale para a segurança. Evoluímos das armas e muros para alarmes, câmeras e inteligências artificiais capazes de prever ameaças em tempo real. A cada avanço, transferimos uma fração da nossa sobrevivência para algo externo. Pensé no cão moderno. Ele não precisa conhecer a floresta para caçar. Precisa apenas saber onde está sua tigela de ração. E na humanidade? Se um dia robôs plantarem, irrigarem, colherem, transportarem e cozinharem tudo, quantas pessoas ainda saberão produzir o próprio alimento sem a ajuda da tecnologia? Talvez muito poucas. E se essa alimentação for padronizada? Uma ração humana perfeita, com todas as vitaminas e nutrientes calculados por inteligência artificial. Nutricionalmente, seria impecável. Mas comida não é apenas combustível. É cultura, memória, prazer e convivência. Uma humanidade perfeitamente nutrida por máquinas correria o risco de perder a riqueza da própria cultura alimentar, exatamente como o cão perdeu a diversidade da dieta do lobo. Mas essa autodomesticação não se limita ao plano físico ou biológico. Ela avança silenciosamente sobre a nossa própria mente. O lobo precisava entender o território para sobreviver. Ele lia os sinais do vento, o som dos predadores, a umidade do ar. Ele precisava raciocinar e agir rapidamente. Nós também sempre precisamos entender o mundo ao nosso redor. Precisávamos estudar, memorizar, errar, raciocinar e chegar às nossas próprias conclusões. Agora, considere a linguagem e a comunicação. Durante toda a nossa história, saber expressar uma ideia, escrever uma carta, estruturar um argumento ou transmitir um sentimento dependia exclusivamente do nosso esforço cognitivo. A arte de pensar era inseparável da arte de comunicar. Hoje, quando pedimos para uma inteligência artificial escrever uma mensagem, resumir um livro, criar um e-mail profissional ou até formular uma declaração de afeto, estamos terceirizando a própria articulação do nosso pensamento. Se a ferramenta sugere as palavras, corrige nossas ideias e nos entrega o raciocínio pronto, quanto do nosso cérebro continua sendo exercitado? O cão doméstico não precisa mais decifrar os sons da floresta porque o humano reage por ele. Do mesmo modo, o ser humano pode parar de desenvolver o próprio pensamento crítico porque a inteligência artificial já entrega a resposta mastigada. Pense também na nossa capacidade de orientação e tomada de decisão. Poucas décadas atrás, se você quisesse ir a um lugar desconhecido, precisava olhar um mapa, memorizar pontos de referência e entender a geografia do espaço.
Hoje, seguimos cegamente a voz do GPS. Se o GPS manda virar à esquerda, nós viramos, sem questionar para onde estamos indo ou por qual motivo aquele caminho foi escolhido. O que acontece quando fazemos isso com toda a nossa vida? Quando deixamos algoritmos decidirem o que devemos assistir, o que devemos comprar, em quem devemos votar e até com quem devemos nos relacionar? Nesse ponto, criamos uma espécie de ração mental. Assim como o cão aceita passivamente o alimento que colocamos em seu prato, nós começamos a consumir passivamente as ideias, as notícias e os conteúdos que os algoritmos decidem entregar. É confortável. É eficiente. Não exige esforço. Mas elimina a necessidade de buscar por conta própria. Ninguém precisou obrigar o lobo a parar de caçar. A alternativa era apenas mais conveniente. Da mesma forma, ninguém precisará proibir o ser humano de pensar. Se uma inteligência artificial resolve um problema em segundos, por que gastar horas tentando sozinho? Nós mesmos escolhemos a facilidade. Nossos filhos escolherão ainda mais. E nossos netos, mais ainda. Até que certas habilidades humanas caiam no esquecimento simplesmente porque ninguém mais achou necessário aprendê-las. Imagine esse cenário. Tudo é eficiente, autônomo e confortável. A tecnologia cuida da produção do seu alimento, da construção do seu abrigo, da sua segurança e até da gestão do seu conhecimento. Até que, um dia, o sistema para. Uma grande falha elétrica, um colapso cibernético, uma crise global imprevisível. Aí vem a pergunta que ninguém queria fazer. Quem sabe plantar? Quem sabe construir? Quem sabe consertar? E, acima de tudo, quem ainda sabe tomar uma decisão crítica, sob pressão e incerteza, sem uma inteligência artificial por perto? Se a resposta for ninguém, perceberemos o que realmente aconteceu. Não fomos conquistados por máquinas com exércitos robóticos. Não houve uma guerra futurista. Nós fomos dominados pela nossa própria busca por conveniência. A inteligência artificial não precisa nos escravizar. Nós mesmos estamos construindo um mundo onde a conveniência substitui nossa capacidade. Assim como o lobo trocou a caça pela comida garantida, nós podemos trocar o esforço humano pela automação total. Ganhamos conforto, segurança e informação. Mas a que custo? Quando uma geração nasce na dependência, ela não sente que perdeu a liberdade. Ela apenas acha que o conforto absoluto é o estado natural das coisas. O cão não sente falta da vida selvagem porque nunca a conheceu. Ele não sabe o que é correr livre na mata, caçar em matilha ou lutar pela própria sobrevivência. Ele apenas conhece a casa e a tigela. O risco real para a humanidade do futuro é esse: não entender por que alguém gostaria de criar, pensar, cozinhar ou construir algo com as próprias mãos. A própria ideia de autonomia pode parecer uma excentricidade inútil do passado. O lobo encontrou no homem uma forma mais fácil de viver. Nós encontramos a tecnologia. Mas, no processo, o lobo perdeu a capacidade de sobreviver sozinho. A grande questão não é se a inteligência artificial vai dominar o mundo ou se tornar consciente. A questão é muito mais simples e imediata. Quanta autonomia estamos dispostos a entregar em troca de uma vida sem esforço? Quando a inteligência artificial puder fazer praticamente tudo por nós, nosso maior desafio não será conter a tecnologia. Será preservar nossa humanidade. Será ter a disciplina de continuar aprendendo, criando, pensando e errando por conta própria, mesmo quando existir uma máquina pronta para fazer melhor e mais rápido. A verdadeira domesticação não acontece quando tiram a sua liberdade à força. Ela acontece quando a liberdade deixa de ser necessária porque o conforto preencheu todo o espaço. Será que estamos nos autodomesticando? Seremos pets da nossa própria criação? Ou saberemos a hora exata de puxar a tomada? Se este vídeo fez você parar por alguns minutos para pensar sobre a sua vida, então ele já cumpriu o seu propósito. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também possa se beneficiar dessa reflexão. E, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Aqui, vamos continuar buscando novas perspectivas para encontrar mais equilíbrio na vida. Obrigado por estar comigo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.